Por que o debate político tá tão escroto, agressivo, chato, depressivo, irritante? Por que discordar agora é um exercício tão... Ah, lá vamos nós. Ah, pronto. O que tá acontecendo? A resposta é muito simples, vamos entender isso. E o que você precisa entender também é que você não precisa mais de cartório. Existe uma empresa agora mó legal que se chama Authentic, o link para ela vai estar lá na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link lá, que o que ela faz é assinatura digital de contratos com validade legal das assinaturas. São 5 assinaturas, 5 contratos grátis por mês e depois disso você paga R$99 e pode usar o plano ilimitado. Tipo, assine enquanto você quiser, acabou. O negócio, a gente instalou isso no Ideias Radicais, exorcizamos o contrato, exorcizamos cartório do Ideias Radicais, ficou um negócio mó legal. Recomendo pra vocês pra caramba. Mas vamos lá, o assunto. Por que o debate político tá muito escroto, chato, irritante, violento, como tá agora? E a resposta é, essa é a estratégia mais eficiente em termos de retorno por energia gasta no debate político estatal. Quando você tiver um estado, eleição e esse tipo de coisa, o que vai acontecer essa é a tática mais simples de ser usada. Não é à toa que você vê isso em basicamente todos os debates políticos onde existe uma discordância relevante. Porque se você tem 90% de um lado acredita em uma coisa e os outros 10% acreditam em outra, dane-se, certo? Não tem realmente debate que você tem uma minoria eternamente reprimida e acabou, se ferrou, certo? Isso não é bonito, nem moral, nem nada, mas não vai criar uma escrotização de debate. Agora, quando você tem alguma coisa perto de 60-40 em que a coisa pode ir para um lado ou ir para o outro, você vai ter que ganhar as eleições de alguma forma, certo? E qual que é a estratégia mais barata, mais simples, mais direta, mais eficiente em gasto de energia para você ganhar uma eleição? É você escrotizar o negócio inteiro, é você atacar, distorcer, tretar, é você inventar coisa, é você demonizar o outro lado. Porque para você ganhar uma eleição, para você conseguir poder, você não precisa estar certo, você não precisa ter uma teoria, você não precisa ser ético, você não precisa explicar para os seus eleitores as suas opiniões, nem você precisa explicar ou entender as opiniões do seu adversário. Você sequer precisa de opiniões. Você só precisa fazer uma coisa: convencer e não provar. Você precisa convencer o eleitor de que o outro cara é pior que você. É só isso. É só isso. Se você conseguir fazer isso, acabou. É por isso que eleições de segundo turno, quando você tem 2 candidatos, é por isso que essas eleições sempre tendem a ataques. Porque até eu explicar toda a minha teoria, não sei o que, o problema, não sei o que, aquele cara não sei o que, ele é corrupto, pronto. Pronto, agora ele vai ter que responder. Pronto, aí ele vai me atacar de volta, eu ataco mais, pronto. É a estratégia mais barata. É a estratégia mais simples. Vamos lá, outro jeito de você pensar isso. Digamos que você tem um deputado federal eleito, certo? Pode ser qualquer Zé aí. Como que seria o jeito mais fácil dele crescer a base dele em redes sociais, a aparição em mídia, a projeção política dele, o futuro político dele? O que seria mais fácil? 2 opções. 1, estudar, ler aqueles livrão, tal, pensar em argumentos, debater, etc. Ou falar assim, não, cara, eu vou contratar 2 caras aqui, que o trabalho deles é gravar as coisas que eu falo, certo? Cortar tudo, fazer um vídeo, dar uma edição engraçada e falar assim, eu fui lá, eu humilhei, destruí, lacrei. Os 2 lados fazem isso. Os 2, como se tivesse 2. Todos os lados fazem isso, basicamente. Certo? Isso é muito mais barato, muito mais simples e vai ter um alcance muito maior. E é por isso que a galera faz isso. É por isso que você vê isso pra todo lado, porque é o que mais funciona. Ah, mas no longo prazo não funciona. A política não é um jogo de longo prazo, é um jogo de curto. Você precisa ganhar hoje. Depois sei lá, depois você inventar uma crise, escrotiza outro cara e ganha de novo. Dane-se. Não tem problema. Essa é a estratégia mais simples e mais viável. E a outra coisa que você tem que observar também é que no sistema político, se você não for eleito, você ganha 0. Certo? Não é assim, você teve 1% dos votos, então você vai ter 1% da influência. Não. Vai ser uma eleição majoritária. Você teve 49% dos votos. Beleza, você ganha 0. Nada. Certo? Então você tem que superar a barreira dos 59%. Você não pode falar assim, cara, eu tenho 30%, legal, tá bom. Digamos assim, eu tenho 30% das pessoas no Brasil me transferiram. Isso não é o que acontece numa eleição, tá? Mas digamos que fosse. 30% das pessoas transferiram pra mim poder de decisão sobre várias coisas. Cara, isso é puta galera, velho. Você tem 60 milhões de, entre muito aspas, clientes. Porque nesse caso você teria que ser uma empresa, certo? Mas é uma puta galera. Mas não, se você tiver hoje no Brasil 30% dos votos pra presidente, você vai ganhar 0.
Você vai ganhar no máximo uma audiênciazinha pra você espernear por 4 anos no Twitter enquanto você tá tentando, em todas as redes sociais, mas é que eu uso mais Twitter, em todas as redes sociais enquanto você tá tentando ganhar a próxima eleição. É isso que você ganhou, parabéns. Se ferrou. É isso. Vamos contrastar isso com o mercado pra você entender. Como que é o jeito que uma empresa vende um produto pra você, ou um serviço? Escrotizando a outra marca? Vai falar, não, eu tenho aqui um joguinho de videogame. E o jeito que eu vou vender isso é que eu vou pegar o Assassin's Creed e falar como ele é muito ruim. Não, isso não vai vender o seu jogo. Ninguém é obrigado a comprar seu jogo. As pessoas podem comprar qualquer coisa. Dane-se, certo? Por que você xingar o outro cara vai... E é por isso que você vê as empresas passando muito pouco tempo xingando as outras e muito tempo divulgando as suas próprias, explicando o que elas são, explicando o que elas fornecem, tentando gastar em marketing, tentando gastar uma porra de coisa, tentando gastar em pesquisa e desenvolvimento para melhorar os produtos delas, tentando gastar em entender o que você quer para vender isso para você. Porque essa é a estratégia que mais funciona no livre mercado. Por quê? Porque não é uma eleição. Numa eleição, você é obrigado a escolher entre duas coisas. No mercado, você pode ficar, cara, eu quero fazer outra coisa, eu quero consumir outras coisas. Às vezes a galera fala assim, vamos lá, exemplo real, porque eu ia falar um exemplo hipotético, mas exemplo real. Teve um caso nos Estados Unidos que era o caso contra o monopólio do cereal. Certo? Porque tinha lá o cornflakes, não sei o que faz aquele cerealzinho lá de trigo, de milho, aliás, não sei o que, e os caras têm um monopólio. O juiz que presidiu o caso... Em parte, porque ele não condenou as empresas, e parte da decisão dele foi assim, e a propósito, eu não sei que troço é esse, eu sempre comi bacon e ovo no café da manhã. Eu não sou obrigado a consumir isso, eu não sou... tem 3 empresas que controlam esse mercado, mas exploda-se elas, eu não sou obrigado, bicho, eu vou fazer o que eu quiser. Certo? Então, no mercado, você tem que promover o seu produto, você tem que educar, você tem que estudar e você tem que informar o seu cliente de o que você quer. E a outra coisa que acontece no mercado é que, se você tem 2% dos votos, porque não são votos, você tem dos clientes, né? 2% no market share, você tem 2%, você ganhou 2%. Então existe um incentivo pra você falar, eu vou nichar, eu vou atender essas galera aqui. Aí os outros, cara, não é que eu não gosto deles, eu não tenho nada contra aquele pessoal, mas sei lá, eu produzo patinete elétrico. Mas tem um pessoal que quer carro. Que bom pra eles, bicho, eu produzo patinete elétrico. Eu vou tentar fazer esse negócio aqui. Tem um pessoal que não gosta e não quer, então continua não querendo, cara. Você não é obrigado e eu não sou obrigado. Tá bom? Eu vou focar em atender a minha galera aqui. Eu não preciso disparar localmente. Imagina se você tivesse todas as marcas de açougue no Brasil. E elas vão formar partidos. Certo? Aí você vai ter agora eu lembrei daquela sketch do Monty Python Life of Brian, que tem o Fronte de Liberação da Palestina, o Fronte Palestino de Liberação. Você vai ter um monte de partidos que no fim das contas é a mesma coisa, certo? E algum deles tem que ganhar 50% dos clientes de açougue e daí os outros vão ter que fechar. Se você achar isso imbecil, ridículo, isso seria a coisa mais... Você deve ter pensado, cara, eu queria fazer isso só pela zoeira, porque os memes iam ser muito massa. Mas você sabe que isso ia ser idiota. E é por isso que açougues funcionam em política, não. É por isso que o debate, colocando muito largamente o termo, em marketing, em vendas, em produtos e tudo mais... é civilizado, é educativo, existe uma porra de investimentos, tudo, etc. E é por isso que o debate político é tão bosta. Porque é a regra do jogo, é como o negócio funciona. Enquanto você tem um Estado, que é uma instituição agressiva, que obriga as pessoas a participar dele, e você tem algum sistema, não precisa nem ser eleitoral, algum sistema de seleção para isso, o fato é que os piores chegarão no topo e as estratégias mais diretas e mais simples e mais efetivas serão usadas para você conseguir vencer. É isso que vai acontecer. Certo? Isso não é nem novidade. O Hayek já fez esse ponto no capítulo dele de Por que os piores chegam no topo, no Caminho da Servidão, livro de 1944, famosíssimo do Hayek. Mas esse argumento vale não só porque ele estava fazendo esse argumento para fascismo, mas ele é igualmente para eleitoral. Enquanto você tem política, você vai ter esse incentivo para agressão, violência, escrotice, distorção, atacar espantalho dentro do debate, porque é o que funciona. Você espera o quê? Que todos os eleitores façam a coisa mais irracional do mundo e parem só pra estudar política? Porque eles não têm tempo pra isso. Certo? O jogo é assim. Isso é a consequência lógica do sistema que tá colocado. Certo? Aí você pode falar, mas isso só acontece porque a gente tem, como eu falei, né, um 60-40, um 55-45 que pode usar. E se fosse 70-30? Certo? Se fosse 70-30 e daí o lado do 70 nunca realmente precisa se explicar muito porque eles sempre vão ganhar a eleição.
Bom, beleza, então de novo, você tem uma minoria eternamente oprimida, eles se ferraram pra sempre e acabou. Você considera isso? Você queria ser esses caras? E ainda tem a galera que faz o argumento, mas se eles fossem embora, não é eles que têm que ir embora. Como você fala assim, não, mas as pessoas moravam no bairro e daí o PCC foi lá e controlou o bairro. Por que as pessoas não vão embora? Quem é o dono legítimo da propriedade? As pessoas. Então quem tem que sair é esse sistema agressor que tá forçando elas a isso. O fato é que isso é uma consequência lógica da regra do jogo, e conforme você tem mais proximidade dos 50%, mais isso vai acontecer. Você só precisa virar algumas pessoas para casa para fazer o que for necessário, e quem não fizer vai perder. Isso é política eleitoral, isso é o Estado. E aí que eu acho engraçado como as pessoas têm duas lógicas diferentes na cabeça, mas elas não percebem o problema disso, sabe? De novo, o exemplo dos açougues. Se os açougues formassem partidos, você ia falar, cara, que coisa idiota. Se algum político propusesse uma lei onde açougues têm que formar partidos, onde empresas têm que fazer isso, vai ter que ter uma eleição e tudo mais, você acharia isso a coisa mais estúpida do planeta. Exceto que é assim que a política funciona. As pessoas não percebem as contradições internas daquilo que elas defendem e não percebem como isso não faz sentido. Esse vídeo é só pra galera sacar, mano, olha, essa é a regra, é isso que tá rolando. Você tá reclamando, mas você quer acabar com isso? Não, mas você não quer que isso aconteça. Não, mas você quer o quê, então? Você sabe que esse sistema de mercado funciona. Você acha ele bonito? Sim, é o que você usa. Mas por que você não aplica isso nas outras coisas? A lógica é simples. É esse salto que as pessoas precisam começar a fazer e vamos tentando guiar elas vídeo por vídeo. Porém, por esse vídeo é isso. Recomendações de leitura na descrição. Tchau, tchau.